Paz, irmãos, vou compartilhar uma experiência. Eu senti de vir falar aqui com vocês. Estava eu com duas irmãs, né? E uma delas estava querendo entender algumas coisas que estavam acontecendo. Ela, eu quero entender, eu quero entender. Aí a outra disse, temos que viver o agora, o hoje. E aí eu falando também, falei assim, a gente não pode ficar no passado, a gente não pode pensar no futuro, que o futuro, o passado pertence a Deus. Aí a outra irmã falando, né? Não adianta a gente querer mudar ninguém, nós temos que mudar nós mesmos. E eu falei, é verdade, porque você estando curada, nada afeta, nada vai te incomodar, nada vai te afetar. E uma coisa que uma dessa irmã falou, que eu peguei, falei, olha, já aprendi algo novo, né? Eu gosto muito de aprender e eu vou levar comigo isso. Ela disse assim, que nem as pessoas dizem assim, só se vive uma vida, só se vive uma vida, a vida se vive uma vez só. Ela falou, não, a vida a gente vive todos os dias a gente vive. Agora, ela falou, a gente tá aqui agora, a gente tá vivendo o agora, esse momento, agora. Daqui uma hora já é outra vida, já é outro momento. Aí eu peguei e falei assim, nossa, interessante. Aí eu fiquei pensando, falei, realmente, né? A gente, o ditado, vamos se dizer, fala, vive uma vida, só se vive uma vida. Não, a gente vive todo dia, todo momento, quer dizer, todo momento, né? Todo dia, mas assim, eu tô aqui agora gravando esse vídeo, eu tô vivendo uma vida. Daqui uma hora, daqui a uns minutos, eu tô indo buscar minhas crianças na escola, já é outro momento. E a gente começa ali, né, aconselhando essa irmã e falando. E é isso. Às vezes, que eu quero compartilhar, às vezes você tá aí querendo entender o porquê disso que tá acontecendo na tua vida. O porquê que aconteceu isso, por que tá acontecendo dessa forma, por que tem que ser assim, por que disso, por que daquilo. E às vezes a gente não tem que entender, a gente só tem que viver o agora, o momento, o hoje. Tem até um vídeo aqui no canal que eu já gravei falando sobre isso, né? Salomão em Eclesiastes fala também. A vida, né? A gente tem que viver o hoje. Eu vou deixar aqui depois para vocês, vai lá assistir. E aí o Senhor trouxe que a gente não tem que viver o passado, porque na palavra do Senhor em Isaías, né, 43, se eu não me engano, versículo 18 já fala, não considereis as coisas passadas, eis que eu estou fazendo algo novo. O Senhor, Ele está criando algo novo, todos os dias o Senhor cria algo novo na nossa vida, no nosso caminho. Ele cria um caminho no meio do ermo, do deserto, onde você acha que não tem saída, Deus vai lá e cria um caminho. E o Senhor fala também em Filipenses 4, versículo 6, não inquietais com as coisas, com as preocupações, né? As inquietações, em tudo, vamos levar ao conhecimento de Deus, com oração, com súplica, com ação de graças. Vamos levar tudo a Deus. Por que a gente vai se preocupar com que amanhã, a gente não sabe se o amanhã a gente está aqui, nós não sabemos se daqui 1 minuto eu estou aqui, eu não sei. Então não temos que nem viver no passado, porque o que passou, passou, e nem viver no futuro, porque o futuro pertence a Deus. Ele cuida do nosso futuro e Ele está no presente. Vamos viver o hoje, o presente. Não precisamos às vezes ficar querendo entender, a gente só tem que viver o agora. E viver o agora é viver em nós a nossa mudança. Amém? Vencedora, vencedor, se tiver também um homem aqui, né, ouvindo essa palavra. Então, irmãos, a gente tem que viver o agora. O agora é viver a nossa transformação, é buscar a nossa libertação, a nossa cura, porque quando estamos curados, a gente não fica no passado e nem fica preocupado com o futuro, porque a plenitude do Espírito de Deus nos dá refrigério, nos dá a confiança de que Ele está no controle de tudo. A paz do Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos dá essa paz de confiarmos que Deus está cuidando do futuro.
de acreditar, de entender que o que está acontecendo no momento, mesmo que eu não entenda, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Nada acontece sem Deus permitir. A palavra de Deus fala, né? Tudo é permitido por Ele na nossa vida. Amém? Então eu quis compartilhar essa experiência, né? E conversando ali, eu falei, meu Deus, quantos de nós, né, fica às vezes querendo entender o porquê de tantas as coisas. E nós não precisamos entender, nós só precisamos viver o agora. E a vida não é uma só. Eu aprendi isso ontem. E estou aqui compartilhando com você que está aí. A vida não é uma só. A vida é o agora. Não se vive só uma vida. É isso, não se vive só uma vida. A gente vive todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. A gente vive o agora. Amém? Que Deus te abençoe. Depois meditem na palavra de Deus, né? Isaías 43, que eu citei aqui com vocês. E lá em Filipenses, capítulo 4. Amém? Deus abençoe, amados. E se você é nova por aqui, novo, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui se esta palavra falou ao teu coração. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.